Meu cordial boa noite. Estamos reunidos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus aqui no Clube da Bíblia. Nesse terceiro módulo, nós estamos avançando no tema profético, estudando temas de Daniel e Apocalipse. Na aula de hoje, nós estaremos encerrando num vistaço aqui, numa passagem panorâmica, estaremos encerrando o estudo do livro de Daniel. O trecho da Bíblia que está sendo alvo aqui das nossas considerações será Daniel capítulo 10, 11 e 12. Nós vamos orar nesse momento, e aí logo em seguida a gente vai fazer uma pequena recapitulação do tema central do livro de Daniel, e a gente vai entrar aqui em alguns aspectos, né, que são enfatizados em Daniel capítulos 10 a 12, para que a gente possa concluir os estudos alusivos ao profeta Daniel. Quem vai orar para nós nesta noite é o Tiago Pessoa, que é um dos nossos colaboradores aqui do Clube da Bíblia, e ele vai pedir para que o Pai do Céu nos abençoe e nos dê entendimento do que vamos estudar ao abrirmos a sua palavra. Tiagão, pode abrir a Bíblia aí, para que você possa compartilhar uma oração conosco. Ok, boa noite a todos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque o Senhor está nos dando mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa sala de estudos para podermos ouvir a Tua voz. Amém. Obrigado a Deus porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor está no controle de toda a história, e também queremos nesse momento permitir que o Senhor esteja no controle da nossa vida. Portanto, nos usa, nos enche do Santo Espírito, clareia nossa mente, para que tudo que viemos a estudar hoje, Deus, possa nos fortalecer, possa nos preparar também para os momentos que muito em breve nós viveremos, que é ver o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Amém. Por tudo, continue conosco, nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Tiago. Meus queridos, uma breve recapitulação para que isso estabeleça aqui uma moldura para a interpretação de Daniel, capítulo 10 a 12. Por que eu considero que é muito importante nós estabelecermos essa moldura? Porque o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, ele tem sido alvo de muitas especulações. Existem algumas coisas dentro do livro de Daniel que elas são, de uma certa forma, interpretadas com um grande consenso por aqueles que adotam o método histórico-profético. O que é o método histórico-profético? Que é o que nós usamos ao fazermos os nossos estudos. O método histórico-profético é aquele método em que a gente deixa a história e a profecia de mãos dadas. E eu disse que a maneira de nós interpretarmos uma profecia é nós colocarmos uma profecia sobre a outra. Então, o profeta recebe uma revelação. E aconteceu com Daniel aqui, a gente lê o livro do profeta Daniel e a gente vê isso acontecendo. É feita uma revelação, e agora ele vai orar. Você já percebeu quantas vezes isso acontece no decorrer do livro? Desde lá da primeira história. O rei Nabucodonosor teve o sonho. Não sabia, não se lembrava nem do que ele tinha sonhado, e muito menos qual era a interpretação. Aparece Daniel e ele diz, olha, eu, por mim mesmo, eu não tenho poder, mas existe um Deus, Deus criador de todas as coisas, Deus todo-poderoso, a quem eu sirvo. Eu vou orar. E esse Deus, ele tem poder para revelar todas as coisas. A oração pedindo para que Deus dê a revelação da profecia aparece inúmeras vezes no livro do profeta Daniel. O que isso significa? É que a interpretação da profecia, ela não pode ser fruto da mente humana. Você pega uma profecia e fala assim, agora eu vou dar a minha explicação. De acordo com a minha inteligência, com a minha criatividade, eu vou dizer, a interpretação dessa profecia é esta, esta e esta. Não. Quando nós nos deparamos com alguma revelação profética, para que a gente tenha o entendimento do que significa aquela profecia, a gente tem que fazer como fez o profeta Daniel, a gente vai recorrer a Deus. E aí Deus ele vai responder, na grande maioria das vezes, como aconteceu aqui dentro do livro do profeta Daniel, Deus ele vai responder essa profecia, vai ampliar a sua compreensão, colocando outra profecia.
E pode ser que ele coloque outra, e outra, e outra. E nessa sucessão de profecias, o quadro vai se ampliando. Numa primeira profecia foi dado essa e esta informação. Na segunda profecia foi dado mais esta e esta interpretação. E assim, sucessivamente, as peças, as informações, elas vão se sucedendo, e aí você tem revelação profética. Pode parecer meio estranho dizer isto, mas é isso mesmo. Deus revela profecias usando e oferecendo outras profecias. E agora, quando a gente diz que é um método histórico profético, é porque você tem uma maneira de observar se essas profecias, que nós entendemos que elas foram reveladas, elas receberam a revelação a partir do que Deus ofereceu, a gente tem como comprovar se está certo. E a gente vai olhar para a história. E a imensa maioria das profecias da Bíblia já tiveram o seu cumprimento. E a gente olha para a história para poder confirmar. Então vamos lá. Vou pegar de novo a profecia, que é o grande símbolo, né, de toda a trajetória, de toda a narrativa profética do profeta Daniel, que é o sonho da estátua, o sonho do rei Nabucodonosor. Naquele sonho, quando Daniel deu a interpretação, ele falou: olha, rei, a cabeça é a Babilônia. A cabeça de ouro é você e o seu reino, Nabucodonosor. Mas não vai durar para sempre. Depois virá um outro reino, representado pelo peito e os braços de prata. E esse outro reino vai ser o reino dos medos e persas. Depois virá um outro reino, que é representado pela Grécia ou pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande. Depois, ainda que o nome Alexandre o Grande não esteja mencionado, depois virá um outro reino que vai suceder a esse e que vai ser o reino de Roma. E depois não vai haver um império que vai governar o mundo todo. Então haverá uma mistura de barro e de ferro. E aí vem esse aspecto que é interessante. A parte do ferro do Império Romano, que permanece mesclado com os outros reinos, os outros pequenos reinos que surgiram, simbolizando essa divisão dos países que nós temos no mundo, é uma continuação da influência de Roma, não no aspecto político, mas no aspecto religioso. Então, a gente olha para o livro de Daniel, a gente percebe essa sucessão. Teve Roma política e teve Roma religiosa. A Roma política, ela ficou para trás. Nós não temos mais o Império Romano. Hoje nós temos um país, que é o país da Itália, e a capital é Roma. Mas o Império Romano, que governou o mundo com poder quase que inquestionável, com a dureza do ferro, isso já ficou para a história. E a continuação, a herança da influência de Roma, não é mais política, é religiosa. E lá, dentro da cidade de Roma, tem um pequeno estado, é o menor estado do mundo. Um estado que eu digo é um estado, é um governo que tem a sua independência, ainda que ele seja minúsculo e ele esteja dentro de uma cidade. É o Vaticano. Então, a influência religiosa de Roma permanece. Então, eu olho para a história e agora eu posso confirmar a profecia. É por isso que o nome do método é método histórico profético. É uma forma de interpretarmos a profecia. Entre aqueles que utilizam esse método, do qual nós fazemos parte, existe praticamente um consenso. Existem posicionamentos, eu não vou usar a expressão unanimidade, porque seria presunção, mas existe um consenso gigantesco de que é isto mesmo. Então, uma profecia sobre a outra, confirmando a sucessão dos impérios até o fim dos tempos, que lá, no sonho do rei Nabucodonosor, é representado pela pedra que é lançada do céu, atinge a estátua nos pés, ou seja, lá na sequência da história, e destrói
toda a estrutura dos reinos desse mundo e estabelece, agora usando o termo que está lá em Daniel capítulo 2, um reino que jamais passará. Isso é uma referência à intervenção de Deus na história da humanidade por ocasião da volta de Jesus. Essa pedra representa Jesus. Então Daniel foi lá e apresentou para o rei Nabucodonosor qual foi o sonho, qual foi a história. E aí a gente vê que Deus vai aprofundando, ele vai ampliando a compreensão desta grande revelação que ele fez, usando outras profecias. Aí você chega no capítulo 7, você tem representação de animais. E quando você lê, aí Deus revelando para Daniel, ele vai dizendo: olha, esses animais, eles estão simbolizando os reinos. E aí a gente vê a interpretação profética, que os animais, os chifres, eles representam reinos, eles representam poderes. E quando Daniel faz a oração e fala assim: por favor, Senhor, me ajuda a entender. Aí vem o anjo e ele vai explicando: olha, isso aqui faz alusão à Pérsia, isso aqui faz alusão à Grécia, mencionando, e aí a gente olha para a história e a gente consegue identificar, a título de exemplo, né, mencionando Alexandre o Grande, e depois os 4 generais que o sucederam, representando depois o Império de Roma, um animal terrível, espantoso, e aí esse animal tem ali um chifre que que surge, e que ele está representando um poder que é contrário a Deus. E aí, repito, entrando no campo religioso, esses posicionamentos que vão contra Deus, que vão procurar se posicionar em áreas que contrariam a lei de Deus, o seu governo, e assim por diante. Então, todas essas profecias, elas vão se sucedendo, e ali está de forma simbólica, e Daniel faz a oração, e Deus revela, e elas estão todas interligadas, ampliando a compreensão. Tá, pastor? Então, resume aqui, rapidinho. Nessa ampliação de profecia sobre profecia, e depois a gente estuda história, a gente confirma, qual é a grande mensagem que Deus apresentou através do profeta Daniel. Estou sendo repetitivo, mas isso aqui é importante, tá? A grande mensagem é que na sucessão dos reinos e dos poderes deste mundo, mesmo quando as pessoas pensam que Deus virou as costas e deixou tudo entregue à manipulação dos poderes e da força humana, acima de tudo isso, Deus está no controle da história da humanidade. O nosso planeta não está abandonado à própria sorte, e nos movimentos de poderes, reinos, reis, Deus está acima de tudo isto. A outra grande questão, e o livro de Daniel, de forma magistral, tanto na narrativa histórica quanto na narrativa profética, vem colocando, é que a questão espiritual, ela perfaz tudo isso. Existe um grande conflito entre os poderes humanos, entre os poderes espirituais, entre uma grande batalha entre o bem e o mal. E aqui, no livro de Daniel, são mencionados alguns personagens, e eu queria destacar um personagem representando o lado de Deus. E aqui, especialmente, Daniel capítulo 10 a 12, ele recebe um destaque. É um personagem que é considerado como a personificação, a liderança do lado de Deus, do lado do bem. E é um personagem chamado Miguel. E aqui eu queria dizer para vocês que todas as vezes que aparecer na Bíblia esse título, Miguel, em algum momento vai aparecer o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo, que é de origem grega, ela é composta por 2 palavrinhas, arque e anjo. Juntando fica arcanjo. Arque é principal. Então, como se fosse dito, o anjo principal, o anjo maior, o arcanjo Miguel. Todas as vezes que aparece Miguel, o arcanjo Miguel, esta é uma alusão a Jesus Cristo.
Não, calma aí, pastor. Calma, calma, calma. Se você fala desse jeito, você está colocando Jesus na posição dos anjos. Os anjos foram criados por Deus. Jesus não é criatura. Pastor, você está blasfemando. Se você diz que o arcanjo Miguel é Jesus, você está diminuindo Jesus. Calma lá, vamos por partes. Primeira delas. A palavra Miguel significa, é como se a gente estivesse colocando aqui uma pergunta retórica, tá? Miguel significa, quem é como Deus? Numa tradução livre, a gente diz que a palavra Miguel significa aquele que é como Deus, aquele que é como o Altíssimo. Estou fazendo aqui uma tradução livre, mas se a gente fosse colocar assim de forma mais literal, como se fosse uma pergunta retórica. Miguel significa quem é como Deus? Ou se colocar numa afirmação, aquele que é como Deus. E aí vem a pergunta, quem poderia dizer eu sou como Deus? Já começamos por aí. Segunda questão, e a gente já sabe a resposta, só Jesus Cristo poderia dizer, eu sou como Deus, porque eu sou Deus. Só Jesus poderia ostentar um título como esse. Segunda questão, quando a gente estuda o Antigo Testamento, Miguel não é a única alusão a Jesus Cristo como anjo. Os teólogos, os estudiosos da Bíblia sabem claramente que a expressão anjo do Senhor, que aparece na Bíblia em vários momentos, é uma alusão a Jesus Cristo antes da encarnação. Então, a título de exemplo, lá no livro do profeta Josué, quando diz que o anjo do Senhor apareceu para Josué, para conversar com ele, está fazendo uma alusão a Jesus Cristo. Quando, no contato com Abraão, e diz, o anjo do Senhor foi falar com Abraão. Esse é um título para fazer menção a Jesus Cristo antes da encarnação. Então, não é blasfêmia nenhuma a gente correlacionar um título de anjo com a pessoa de Jesus Cristo. E a gente poderia colocar o príncipe dos exércitos, que também é uma menção similar a anjo do Senhor. Tudo isto são títulos fazendo alusão a Jesus Cristo. Quando a gente faz uma ponte e a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, dizendo que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos combateram contra o dragão e os seus anjos. E o dragão e os seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu, e eles foram expulsos aqui na terra. Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 até o verso 9, fazendo alusão a essa grande batalha no céu, apresenta Jesus Cristo como comandante dos exércitos do céu, e o nome que ele está utilizando é o nome Miguel. Daniel, capítulo 12, e eu faço questão de ler esse texto, né? O nosso texto base aqui de estudos é o livro do profeta Daniel. Se você puder acompanhar comigo, Daniel, capítulo 12 e o verso 1. Daniel, capítulo 12, verso 1. O contexto profético aqui é uma alusão ao tempo do fim, ao final da narrativa profética, daquilo que Deus está revelando. É como se ele estivesse dizendo, ó, lá no finalzinho vai acontecer assim. Então, aqui na nossa caixa de diálogo, sempre que eu menciono um texto, aparece na versão, a nova versão internacional, que é a mesma mensagem, é a mesma mensagem das versões mais tradicionais, mas talvez numa linguagem um pouquinho mais acessível. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Vou repetir, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Deixa eu dar uma dica interessante aqui, para você associar em que momento Jesus Cristo é apresentado com o título de Miguel.
Todas as vezes que você encontrar Jesus com o nome de Miguel, será num contexto de batalha. Quando tem guerra, e Jesus Cristo está assumindo a posição para liderar o exército do bem, o exército de Deus, para ser o grande comandante do exército do bem, ele vai se apresentar com esse título, Miguel. Não são muitas vezes, né, que a palavra Miguel, que é alusão a Jesus Cristo como arcanjo Miguel, como o príncipe, o grande príncipe do exército de Deus, aparece, sempre é em contexto de guerra. E esse contexto de guerra é guerra contra quem? É guerra a favor de quem? E sempre é a guerra contra Satanás, Satanás, que lá no livro do Apocalipse é chamado de dragão, que é a representação do mal, é a personificação do mal e que lidera todo o exército do mal no grande conflito que a Bíblia descreve, né, que tem uma moldura para a narrativa bíblica, o grande conflito entre Cristo e Satanás, entre Miguel e o dragão. Então a gente tem essa oposição. E olha que coisa interessante, não tem nenhum momento em que Jesus Cristo, liderando o exército de Deus, Miguel é vencido. Nunca Miguel é vencido, porque Deus ele não perde a batalha para o diabo. Aí alguém pode dizer assim, mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, não foi uma vitória do diabo? É uma forma de você interpretar. Mas quando a gente olha para um contexto maior, a cruz de Cristo foi a sua grande vitória. Jesus cumprindo a sua missão para ser o salvador da humanidade, ele se entregando, sendo crucificado, ele foi ferido. Aí a gente vem lá na profecia, lá do Daniel, dizendo que Satanás, a serpente, ele feriria o calcanhar do descendente da igreja, né? Uma profecia referindo-se a Jesus Cristo. Então, esse aqui é um ponto central na narrativa profética e quando a gente olha para a história fica em destaque. Deus é o grande vencedor. E ele se levanta para proteger o seu povo. O povo de Deus, quando a gente olha na narrativa histórica, e seja tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e no decorrer da história, na Idade Média, o povo de Deus ele sempre é perseguido. A gente vai avançar um pouquinho depois, né, no Apocalipse, e a gente vê que o dragão, que é Satanás, ele persegue a igreja, que no livro do Apocalipse é chamado de mulher. Então, o dragão, ele persegue a mulher e os seus descendentes. Os descendentes da mulher, o povo de Deus, que é fiel a Deus. Então, o diabo sai perseguindo e tentando destruir. E aí Deus protege a igreja, os seus descendentes, apesar da perseguição, do martírio de tantas pessoas, Deus se levanta e protege. Pastor, tem uma coisa errada aqui. Como assim Deus protege, mesmo assim tem tanta morte? Seja no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muitos filhos de Deus são perseguidos e eles morrem. Como que Deus está protegendo? É que a gente só vai conseguir entender o controle de Deus na história e no cumprimento da missão, a gente só consegue entender totalmente se a gente levantar os olhos acima da linha do horizonte. A gente tem que levantar os olhos para enxergar a maneira como Deus está cuidando de todas as coisas, não só até o final da nossa vida e até o final da história da humanidade. A gente tem que entender que ainda que haja morte, a grande missão de Deus é a salvação de pessoas. E ele permite que seus filhos morram, se for para a salvação dos seus filhos e para testemunho que vai gerar salvação de muitos outros. A afirmação que eu vou fazer agora é categórica. Se a morte de um filho de Deus não resultasse em salvação do próprio filho, desse próprio filho de Deus, que é fiel a ele, ou salvação de outras pessoas, Deus não permitiria sua morte.
E muitas vezes, Deus ele se levanta e faz intervenções sobrenaturais para salvar seus filhos da morte aqui dessa terra, porque esse testemunho vai resultar em salvação de outras pessoas. Ele fez isso com os 3 companheiros de Daniel, que foram jogados na fornalha, diante de uma multidão, e aquele livramento foi para a glória de Deus e resultou na salvação de pessoas, na conversão e salvação de pessoas. Ele fez isso com Daniel, quando Daniel foi jogado lá na cova dos leões, e Deus fez a intervenção, e essa intervenção foi para glorificar o seu nome e para a salvação de pessoas que receberam esse testemunho. Mas muitos profetas no Antigo Testamento perderam a sua vida. E sendo fiéis a Deus, o seu testemunho serviu para a salvação de outras pessoas. O negócio de Deus é salvação. Se precisar, morre. Se precisar, tem salvação. Deus liberta de forma sobrenatural. Mas o seu objetivo sempre permanece o mesmo: salvação de pessoas. E aí, no capítulo 12, referindo-se ao fim dos tempos, diz que Miguel, referindo-se a Jesus Cristo, no tempo de angústia como nunca houve sobre a terra, ele vai se levantar e ele vai livrar os filhos de Deus, todos aqueles que têm o nome escrito no livro. E esse livro, aí a gente tem um desdobramento lá no livro do Apocalipse, a gente sabe que é o livro da vida, o livro do Cordeiro. É o livro onde estão registrados aqueles que são salvos, que aceitaram o sacrifício de Jesus e estarão com ele na eternidade. Tá, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, alguém poderia dizer, Deus precisa ter um livro com registros daqueles que serão salvos? Porque a gente escreve para não esquecer. Deus, ele precisa registrar por falta de memória? Aí a gente lembra, Deus vem ao nosso encontro e ele usa de recursos, seja de recursos literários e seja de recursos reais, para dizer como é que ele faz as coisas de maneira que a gente entenda. Mas é como se a gente pudesse traduzir dessa maneira. Deus vai livrar todos aqueles que estão na sua lista. E pode ser na lista aqui na cabeça, pode ser no registro do livro, e não eram livros como os que nós temos hoje, nesse formato, eram livros, eram pergaminhos, eram rolos, todos aqueles que têm o seu nome gravado no coração de Deus serão libertos. Eu estou usando aqui de uma linguagem poética, aqui para dar uma interpretação livre do que está dizendo ali. Então, repetindo, isto perfaz todo o livro do profeta Daniel. Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se levanta para proteger o seu povo. Aconteceu lá na fornalha, quando os 3 rapazes foram jogados na fornalha, e o rei Nabucodonosor diz, nós não jogamos 3, como é que eu estou vendo 4 lá dentro? E um deles tem a aparência de ser filho de Deus, né? Fazendo uma alusão que era um ser celestial, um ser grandioso que estava junto com eles ali. Aquele ali é Miguel, é Jesus Cristo, junto com seus filhos. E o título Miguel, que simboliza, é um título, né? O nome Miguel é um título de Jesus, aquele que é como Deus, é um título que Jesus utiliza para se apresentar em contextos de batalha, em contextos de guerra. Ponto. Isso aqui é um tema bonito para a gente destacar e que está repetido aqui dentro de Daniel capítulo 10 a 12. Agora, o outro tema é a ideia da oração. Eu já mencionei aqui, não é a primeira vez, como está acontecendo aqui no início do capítulo 10, não é a primeira vez que Daniel, diante da revelação profética, ele pede socorro para Deus e ele o faz através da oração. Então, aqui vai mencionar, inclusive, um período até que ele recebe a resposta. Daniel, capítulo 10, nós vamos ler só o verso 11, perdão, do verso 1 até o verso 4.
Perdão, até o verso 6, desculpa, Tiaguinho. Daniel, capítulo 10, do verso 1 até o verso 6. Vamos lá, para ver se cabe, porque daí tem a descrição do ser celestial que ele viu ali, que veio falar com ele. Daniel, capítulo 10, do verso 1 até o verso 6. Eu vou ler, está aqui na caixa de diálogos, está na nova versão internacional. No terceiro ano de Ciro, Daniel, capítulo 10, do verso 1 a 6. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. 2 coisinhas que eu queria destacar. Esse período aqui de 3 semanas, esses 21 dias, Daniel ele estava em oração, em jejum, e ele estava pedindo, meu Deus, por favor, como aconteceu das outras vezes, me ajuda, Senhor, esclarece, me diz o que está acontecendo, o que o Senhor está revelando aqui para mim. E agora quem aparece para ele, a gente pode fazer uma ponte, tá? Quando a gente pega um texto e tem outro que vai em outra parte da Bíblia, que é um texto similar e que ajuda a gente a matar a charada, a gente usa a expressão intertextualidade. Existe uma intertextualidade desse texto aqui na descrição desse homem, com que o apóstolo João descreve em Apocalipse capítulo 1, quando está falando do Senhor Jesus Cristo. Tem uma descrição similar. Depois, é tarefinha de casa, tá bom? Nós não vamos ler agora. Você pega aqui, Daniel dizendo quem ele viu ali sobre o rio Tigre. Ele estava à margem, ele olhando para cima, né, sobre o rio, ele viu esse ser celestial com a descrição que o apóstolo João faz. E você, opa! Assim, com palavrinhas diferentes, mas essa aqui é a descrição, é este ser. E lá em Apocalipse capítulo 1, a gente sabe que é uma alusão, porque ele mesmo se apresenta dizendo que é Jesus Cristo. E na continuação, eu vou parafrasear agora, tá? Do verso 7 até 9, vai dizer que Daniel desmaiou. Era uma visão assim tão grandiosa que lhe faltou a força, ele ficou pálido e ele desmaiou. E a partir do verso 10, aí vem o que a gente considera assim que é uma coisa muito linda. Vamos ler do verso 10 até o verso 12, por favor, Tiago. Porque isso estou repetindo, e isto acontece algumas vezes na narrativa de Daniel. Ele busca Deus, pedindo, Senhor, me dá entendimento, me revela, e aí Deus vem ao seu encontro. Aconteceu enviando o anjo Gabriel, e agora, desta vez, esse ser celestial dizendo. A partir do verso 10, depois de Daniel estar ali praticamente sem forças, praticamente desmaiado. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Imagina a pessoa engatinhando, ele está sobre as mãos e os joelhos. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, porque eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas, às suas palavras, às suas súplicas, pedindo entendimento, pedindo esclarecimento. E eu queria destacar aqui 2 coisas. Meus queridos, talvez não necessariamente como nós gostaríamos, talvez não necessariamente na proporção em que nós gostaríamos, mas aqui está um fato que se repete ainda hoje, aqui está uma oração que Deus sempre atende.
É quando alguém se ajoelha e pede revelação para Deus. Meu Deus, revela para mim qual é a tua vontade. Meu Deus, me dá entendimento da tua palavra. Meu Deus, me mostra qual é o caminho da verdade. Está aqui uma oração que Deus sempre atende. E eu me lembro, eu vou ter que abrir esse parênteses, porque eu quero deixar essa palavra aqui de incentivo, como se fosse Deus vindo ao nosso encontro. Nós vamos ler algumas coisinhas do Salmo 25. Eu vou colocar aqui uma oração para servir de modelo para todos nós aqui orarmos. O Salmo 25 é um salmo do rei Davi, e nos versos 4 e 5, ele vai fazer uma oração que eu estou aqui, não está escrito isso aqui em lugar nenhum, tá bom? Isso aqui é algo da minha cabeça agora, que eu estou fazendo um cruzamento entre as orações de Daniel, pedindo, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer me revelar, e a oração do rei Davi, pedindo, Senhor, por favor, me ajuda. Salmo 25, versos 4 e 5. Tiaguinho, tem como compartilhar com a gente, por favor? E depois eu vou dizer qual é a resposta que nós encontramos aqui no mesmo salmo, como se fosse a resposta de Deus. Olha essa oração. Esta aqui é a oração que todos nós, usando a história de Daniel como referência, esta aqui é uma oração que todos nós deveríamos fazer. E diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, porque tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. E eu quero destacar de forma especial aqui o verso 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E depois no verso 5, uma frase que hoje em dia ela não é muito bem aceita por alguns. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Na minha versão aqui no verso 5 diz, guia-me na tua verdade e ensina-me. É isto, Senhor, é a tua verdade, é a verdade. Por que eu digo que isso aqui está pesado para algumas pessoas nos nossos dias? É que as pessoas têm a tendência de dizer, eu fico com a minha verdade, você fica com a sua verdade. Eu vou ficar com o meu Deus e você fica com o seu Deus. Isso não é bíblico. O que nós encontramos na Bíblia é a postura dos filhos de Deus dizendo, guia-me na tua verdade. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14 e 15, do capítulo 14 até o capítulo 17, mas de forma especial, a gente encontra algumas afirmações no capítulo 14 e no capítulo 16. Nós vemos Jesus Cristo falando sobre o Espírito Santo, e ele usa a expressão, eu enviarei o Espírito da verdade, e ele guiará vocês em toda a verdade. Olha que coisa interessante, o Espírito Santo, ele vai nos guiar na compreensão de toda a verdade. Mas qual a verdade? A minha verdade? Não. A verdade de Deus. A verdade que o Espírito da verdade nos revela. Então, esta oração é muito linda, e aqui está uma oração que Deus sempre atende. Como é que eu sei que Deus sempre atende? Tiaguinho, verso 8 e 9. Salmo 25, versos 8 e 9. Nessa continuação aqui, é como se a palavra de Deus, como se Deus estivesse prometendo. Se você orar, pedindo para eu te mostrar o caminho, para eu revelar a você a verdade, eu sempre vou atender. Olha que promessa linda. Bom e justo é o Senhor. Por isso ele mostra o caminho aos pecadores. Você está orando, pedindo para eu te mostrar o caminho? Eu vou te mostrar o caminho. Ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Tem algumas versões dizendo que ele guia os mansos. Manso e humilde é no sentido de não ser rebelde,
de não ser orgulhoso, é no sentido de se permitir ser guiado. Quando alguém se aproxima de Deus com espírito de humildade, permitindo ser guiado, e aí é a mansidão do cavalo manso, o cavalo que não é queixo duro, que não é rebelde. Quando alguém se aproxima, fazendo a oração do verso 4 e 5, por favor, Senhor, me revela, aqui ó, no verso 9, ali, de novo na outra versão, ele guiará os mansos em justiça, ele guia os humildes. Quando a gente olha para essa promessa da Bíblia, vem a certeza de que esta é uma oração que Deus sempre responde. E eu, aqui de forma muito otimista, eu gostaria de dizer que assim como aconteceu com o profeta Daniel, assim como o rei Davi tinha essa segurança, pode acontecer conosco. Quando você se aproximar da palavra de Deus, quando você se aproximar da revelação da vontade de Deus, pedindo, Senhor, me mostra qual é o teu caminho, me mostra a verdade. Aqui está uma oração que ele atende. E no caso do profeta Daniel, aí a gente volta lá para Daniel, capítulo 10, no caso do profeta Daniel, o ser celestial disse para ele, ô Daniel, quando você começou as tuas súplicas, pedindo, olha, 21 dias, quando você começou pedindo mais entendimento, eu vim ao seu encontro. Você é muito amado. Não tenha medo, Daniel. E aí, na continuação, vai entrar num texto muito interessante, dizendo, mas eu, antes de chegar aqui, eu tive uma batalha anterior, eu precisei guerrear aí com o príncipe da Pérsia. E aqui, mais uma vez, fica o destaque, né, de que todas as movimentações humanas, elas estão mergulhadas num contexto espiritual. Meus irmãos, meus amigos, se existe uma ênfase na Bíblia, é de que existe um grande conflito espiritual no qual todos nós fazemos parte. E eu vou precisar ler um texto agora, só para confirmar isto, que o ser celestial está dizendo para ele, olha, eu tive que dar uma paradinha lá para combater com o príncipe da Pérsia, era uma luta espiritual. Independentemente que o príncipe da Pérsia fosse um ser humano, ele é colocado aqui como se fosse um agente do exército inimigo, do outro lado, existem batalhas espirituais na qual nós estamos mergulhados. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 10, deixa eu só confirmar aqui direitinho até qual é o verso, Efésios, capítulo 6, é uma afirmação contundente desta verdade que estamos mergulhados num grande conflito espiritual. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o verso 13. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, e eu vou ler aqui na caixa de mensagens, aqui no chat, na caixa de diálogos, onde o Tiaguinho está compartilhando conosco o texto. E diz assim, finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, isso aqui é a ênfase, tá? Que está no verso 12. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O apóstolo Paulo, em resumo, ele está dizendo, meus irmãos, não se esqueçam, nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra as forças humanas, contra as forças carnais, é contra os poderes e as forças espirituais das regiões celestiais. Então, a nossa segurança, ela está na gente se proteger em Deus. A gente tem que se fortalecer no Senhor. É só Ele, é só Deus que tem os recursos e tem o poder necessário para enfrentar as forças espirituais. Então, a gente tem que se apegar nele. A gente tem que colocar a armadura de Deus. E aqui ele está fazendo uma alusão, evidentemente,
ao contexto das guerras daquela época. Ele escreveu no primeiro século, as batalhas não eram como hoje, as batalhas eram no corpo a corpo, as pessoas colocavam armadura, usavam escudo, espada, e iam para o embate físico, um soldado enfrentando outro soldado no campo de batalha. E ele está usando isto como referência para dizer, na luta espiritual, a gente depende de Deus, e a nossa parte, a gente tem que se proteger. A armadura de Deus é para a gente se proteger. Ah, pastor, mas lá na descrição, que está a partir do verso 14, diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, espada não é para a gente enfrentar o inimigo, dar uma espadada no inimigo? Não, irmãos, a espada, que é a palavra de Deus, é para a gente usar como Jesus Cristo, é para a gente se proteger. Algumas pessoas utilizam a Bíblia para machucar outras pessoas, para atacar outras pessoas. Isso aqui não é bíblico, irmãos. Não é o conselho de Deus. O conselho de Deus é que é para a gente usar a palavra de Deus para a gente ter segurança e enfrentar o inimigo. E aí, só a título de ilustração, né? Quando é que uma espada é um objeto de proteção e não de ataque? Digamos que o inimigo ele tenha que escolher alguém para ele derrotar. Tem um que está completamente desarmado, não tem espada nenhuma na mão, está de mãos vazias. E o outro tem uma enorme de uma espada na mão. Quem ele vai escolher para derrotar, para deixar no chão? É o que está com a espada em punho ou é o que está desarmado? Então, um soldado com a espada em punho, ele está pronto para se defender. Quando Jesus Cristo foi tentado, isso está relatado lá no Evangelho de Mateus, de forma especial, Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado, ele sempre respondia usando a espada do Espírito. E ele respondia, está escrito. Satanás vinha com a tentação, com as armadilhas, e ele respondia, está escrito. Eu estou fazendo esta ponte, meus irmãos, porque a ênfase do livro de Daniel é que nós estamos numa grande batalha, numa guerra. E essa guerra não é de um país contra o outro, não é de um império contra o outro. É a guerra espiritual, é o grande conflito espiritual em que todos nós estamos mergulhados. Qual é a grande promessa? É que Deus é vencedor. É que Miguel, ele se levanta para proteger o seu povo. Qual é a grande advertência? É que nós não temos condições, nós não temos recursos em nós mesmos para que a gente possa enfrentar as forças espirituais. E aí vem Efésios capítulo 6, verso 10. Meus irmãos, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ponto. E agora eu já estou indo para o encerramento, e eu queria deixar aqui de tarefinha de casa, se você for ler detidamente Daniel, capítulo 10 em diante, depois que o anjo, o ser celestial, né, que a gente usa a expressão anjo, mas é uma referência aqui a Jesus Cristo, quando aquele ser celestial conversa com Daniel, ele vai dizendo, olha, vai ter o reino do norte, vai ter o reino do sul, vai ter essa sucessão, e vai se levantar esse reino contra esse, e vai haver 3 reis, e depois um 4º rei, etc, etc. Ele vai fazendo ali uma sequência, e agora a gente tem uma diferença bem interessante em relação aos outros ciclos de revelação profética, que nós encontramos a primeira lá em Daniel capítulo 2, e depois a gente encontra de novo Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Agora, de Daniel 10 a 12, não são usados animais representando os poderes. É feito quase como uma descrição literal. Então, é colocado assim, gente, Daniel, deixa eu te explicar. Vai acontecer assim, assim, assim. Vai ter esse reino, vai ter este rei. E ele vai descrevendo, ele vai dando nomes. Esse aqui é o reino da Grécia, esse aqui é o reino do norte, esse aqui é o reino do sul. Agora, voltando. Meus irmãos, quando a gente usa o método histórico profético, boa parte do livro de Daniel, ele é objeto de consenso. Especialmente ali quando a gente pega Daniel 7 a 9. Mas, do capítulo 10 ao capítulo 12, tem tantos detalhezinhos e tem situações ali que não tem uma descrição assim tão exata e não tem símbolo relacionado com outro símbolo,
que surgem espaços, surgem margens para mais de uma interpretação. E eu não vou me ater aqui para ficar apresentando, né, nomes. Ah, esse aqui é o rei Etíoco Epifânio, esse aqui é o rei Lisímaco. Eu não vou me ater a isto. Eu estou fazendo aqui uma interpretação mais panorâmica. E a ênfase o ser celestial veio e falou para Daniel, vai acontecer assim, assim, assim. Esses reinos vão se suceder, mas Deus está no controle de todas as coisas. E aí tem uma partezinha, quando diz assim, olha, Daniel, tem um monte de coisa aqui que você não vai entender. Então, você vai selar o livro. O que significava isto? Sela o livro. Significava, você vai fechar o livro, e esse livro vai ficar para ser entendido, para ser interpretado no futuro. E aí, uma das profecias que está relacionada com isso, que está no capítulo 12, está falando que vai multiplicar, vai multiplicar o conhecimento. Daniel capítulo 12, verso 4. É um dos últimos versos aqui que eu gostaria de ler. Daniel capítulo 12, verso 4. Tiaguinho, pode até colocar aí na sequência, depois o verso 8 e 9. Daniel capítulo 12, verso 4, e depois capítulo 12, versos 8 e 9. E eu leio aqui na caixa de diálogo aqui, do chat, que o Tiago está compartilhando com a gente, na nova versão internacional, dizendo, o ser celestial dizendo para ele, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Aqui na minha versão diz que muitos esquadrinharão o livro, muitos vão estudar o livro, e o saber e o conhecimento se multiplicará. Uma vez eu ouvi uma pessoa dando interpretação desse texto, dizendo que no final dos tempos, o conhecimento científico, ele teria uma explosão de multiplicação de informações, de conhecimento. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? A idade contemporânea, mas de maneira especial, o que aconteceu nos últimos 150 anos foi uma explosão, uma multiplicação de conhecimento como não aconteceu durante toda a história da humanidade. Olha o que eu vou dizer aqui, é que eu não tenho os dados aqui exatos, porque existem estatísticas sobre isso, mas existem dados de que os últimos 150 anos produziram não sei quantas vezes mais conhecimento em termos de informação, desenvolvimento tecnológico, do que na história da humanidade até agora, na metade do século XIX. Pastor, então essa aqui é uma profecia fazendo alusão ao conhecimento científico, tecnológico, que se multiplicaria no final dos tempos? Não, aqui é uma alusão ao conhecimento do livro de Daniel. Lá no tempo do fim, o anjo estava dizendo, você vai fechar o livro, e lá no tempo do fim as pessoas vão buscar, e o conhecimento das profecias ele vai se multiplicar. Agora o verso 8 e 9. E eu ouvi, mas não compreendi. Então eu perguntei, o Daniel perguntando, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, Daniel, siga o seu caminho, porque as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. E eu vou encerrar aqui o livro de Daniel, dizendo, meus irmãos, é com estas palavras que o livro do Apocalipse ele é revestido de uma importância gigantesca. O livro de Daniel termina dizendo, Daniel, você vai seguir o seu caminho. Em outras palavras, Daniel, fica tranquilo. Você já está velhinho, e nessa ocasião aqui, no contexto de Daniel capítulo 10 a 12, ali, no capítulo 10, diz que era o terceiro ano do rei Ciro, o rei persa. No terceiro ano do rei Ciro. Daniel já era bem velhinho. Ele chegou na Babilônia com cerca de 18 anos, permaneceu ali durante o Império Babilônico, veio o Império Persa, ele já estava ali no terceiro ano do rei Ciro, bem velhinho. E o anjo está dizendo assim, Daniel, fica tranquilo, sela, você vai fechar esse livro e você vai seguir o seu caminho, você vai morrer. E essas palavras ficarão fechadas até o tempo do fim.
Então, termina o livro do Daniel, fechando o livro, com conteúdo profético. E sabe como é que começa o livro do Apocalipse? A primeira palavra do livro Apocalipse, a primeira palavra é revelação. Por sinal, agora já estou dando um spoiler de como vai ser a continuação dos nossos estudos. A palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, não significa mistério. A palavra Apocalipse significa revelação. Olha que coisa linda. E agora as coisas que ficaram, diríamos, seladas, sem o entendimento, lá dentro do contexto do livro do Apocalipse, o livro da revelação, elas serão decifradas. Por isso você tem que continuar aqui com a gente. E o livro do Apocalipse, ele vai ter esta mesma ênfase. Deus está no controle da história. Acima de todas as movimentações humanas, Deus está no controle da história. Ele está trabalhando para a salvação dos seus filhos. Jesus Cristo se levanta para proteger os seus filhos. Deus, Jesus Cristo, é o grande vencedor no grande conflito entre o bem e o mal. Satanás, que é o dragão, ele está derrotado. E durante a história, nós temos a confirmação dessa promessa maravilhosa. Pastor, tudo que foi profetizado já aconteceu? Não, ainda tem coisas que foram profetizadas, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse, que precisam acontecer. A ênfase é, nós estamos na pontinha, mas assim, no finalzinho da cadeia profética. A última profecia que tinha data, assim, o prazo para dizer termina nesse momento, foi a profecia de Daniel 8:14. Essa foi a última profecia, a profecia dos 2.300 anos. Essa foi a última profecia com data. Dali para frente, coisas estão acontecendo, já aconteceram, e algumas poucas ainda vão acontecer, não tem data, só estão reveladas. Assim como todas as demais já aconteceram, essas também vão acontecer. Pastor, qual é o clímax de toda essa sucessão de eventos, de profecias? Qual é o clímax da manifestação do controle de Deus na história? A gente pode voltar lá em Daniel, capítulo 2, no sonho da estátua. Qual foi o clímax do sonho? Uma pedra vindo do céu interrompe a história da estátua. E esta pedra que veio do céu se transforma num grande reino que jamais passará. Meus irmãos, o livro de Daniel, ele tem um ponto futuro, que é a bendita esperança da volta de Jesus Cristo. A gente vai para dentro do livro do Apocalipse e esse ponto futuro, dentro do contexto profético, ele é revestido de grande importância, porque é o clímax do controle de Deus na história. Ele vem, interrompe a história de pecado desse mundo com a volta de Jesus e resgata os seus filhos para levá-los para a vida eterna. Esta é a bendita esperança de todos aqueles que acreditam na Bíblia e na revelação das profecias. Esta é a bendita esperança que enchia o coração de Daniel a partir das revelações que ele recebeu. Esta é a bendita esperança que enchia o coração do apóstolo João, que foi discípulo de Jesus, que ouviu Jesus dizendo, não fique triste, eu virei outra vez. E todos aqueles que estudam a profecia são desafiados a olhar para frente, acima da linha do horizonte, acima da história desse mundo, para dizer, Deus bendito, Deus todo-poderoso, venha nos buscar. Nós estamos esperando Jesus Cristo, o cumprimento da profecia, para que nos tire aqui desse mundo. Eu quero encerrar fazendo uma oração com você, usando a promessa de que Miguel, o grande príncipe, ele está cuidando de nós, ele não nos abandona, ele sabe das nossas lutas, ele sabe que nós estamos mergulhados num grande conflito espiritual contra Satanás, e que Satanás tem muitas armadilhas, mas nós não precisamos temer.
E assim como ele disse para Daniel, Daniel, você é muito amado. E todas as vezes que você precisar de esclarecimento, de entendimento, ore. Eu vou atender sua oração e eu não estou te abandonando. Eu quero encerrar com essa promessa. Podemos orar, meus irmãos? Pai do céu, nosso Deus, muito obrigado pelo conteúdo da tua palavra, muito obrigado pelo ministério dos profetas, muito obrigado porque o livro de Daniel chegou às nossas mãos e pela oportunidade que temos de reiterar a promessa de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que em breve Jesus Cristo virá a este mundo para interromper a história do pecado e para resgatar os seus filhos. Que esta bendita esperança possa fortalecer a nossa fé, possa nos manter fiéis a Ti e nos animar na caminhada em direção da vida eterna, enquanto esperamos a volta de Jesus. Abençoa cada filho Teu que acompanhou esses estudos de Daniel, nos ajuda a manter firmes aqui na caminhada para avançarmos nos estudos do Apocalipse, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, fiquem com Deus, um grande abraço a vocês. A partir da próxima semana, livro do Apocalipse. Quero deixar aqui um convite e os dois Tiagos aqui, de forma especial, o Tiaguinho que fortalece o diálogo aqui com vocês, vai renovar o convite. Nós vamos ampliar. Olha, você que gosta do estudo de profecias, olha, você que pensava que o livro do Apocalipse era um livro de mistérios, venha estudar com a gente. Nós vamos ter que fazer da mesma maneira que fizemos com Daniel, não vai ser o estudo aprofundado nas minúcias, nos detalhes da profecia, ele vai ser um estudo panorâmico, nós vamos passar sobre os grandes temas do livro do Apocalipse, e a gente vai, mais uma vez, entender como Deus está conduzindo o seu povo na direção da vida eterna. E, de forma especial, no livro do Apocalipse, Deus está dizendo como são as operações, as ações dos poderes contrários a Deus. Quando tem uma junção de poder político e religioso, como é que eles se opõem a Deus e perseguem o povo de Deus? E aí é como se o inimigo fosse desmascarado, desde do grande conflito no céu, e como é que as coisas acontecem aqui na Terra. Acompanhe conosco os estudos de Apocalipse, agora no terceiro módulo, que é o módulo das profecias. Fica com Deus e até um próximo encontro. Um abraço.